tabela dos números babilônicos. Então, na tabela de cálculo, no outro papel, tabela P6, acharam aí? P6, tá? Bom, o sistema babilônico, o 1 é representado pelo, que é esse símbolo aí, e o silêncio, e o 10 é representado pela, que é esse símbolo aí, tá? Quantos símbolos tem? 2. Quem são eles? Isso. Então, tá na prova, as questões são assim. O sistema babilônico tem quantos símbolos? Quantos? 2. Tá. Como é que tá na prova? Hashtag S, quantidade de símbolos. Aí você escreve igual a isso. Aí você vai perguntar, quem são os símbolos? Aí S, abre parêntese, já botando o nome deles, que é IA, e fecha parêntese. Ou você desenha eles, ou põe o nome, ou desenha. Se souber desenhar, desenha o símbolo. Se não souber desenhar, escreve o nome. Tá? Bom, e como é que usa? Para escrever o 1, usa um cravo. Para escrever o 2, isso. Lembrando, o sistema é semiposicional, às vezes a posição importa, às vezes, aqui, ó, olha aqui, ó. Às vezes a posição não importa. Nesse caso, os dois aqui, olha aqui, os dois, os dois, os dois, os dois. Essa é uma explicação. Então, aqui, o que eu faço com os dois cravos? Eu adiciono um ao outro. Então, cravo. Ligar, ela não pode. Não pode? Ele achar, tá? Você ligar pra gente lá. Você fala, não pode, não, eu vou falando lá. Aí ela faz e tá, bom, ela manda na aula dela, aqui é comigo. Continuando. Cravo, cravo é 1 mais 1, que dá 2. Para escrever o 3, cravo, 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 que é 1, 1, 1. Tá? O que é que faz com esses 1? Se o sistema fosse posicional, seria 111, né? Tá? Se fosse posicional. Mas esse aqui não é posicional, ele é semi-posicional. E aqui é aditivo. Pega esses 1 e somos eles. Então é 1 mais 1 mais 1 que dá 3. Aí vai 4, 5, 6, 7. Quando chega no 10, escreve A, que é 10. Tá? Aí para escrever o 11, isso. O que eu faço com esses símbolos? Somo eles. Juntar eles. 10 mais 1 que dá 11. Se o sistema fosse posicional, seria 10, 1, 101. Né? Bom, aí vai. 12, 13, 14. Bom, como escreve o 1? Como escreve o 60? Temos um problema, né? Como eu vou saber se é 1 ou se é 60? Tá? Aí, o sistema babilônico depende do contexto. Mas, para a sorte de vocês, na prova, vai cair no máximo até 59. Então, não vai ter 60. Tá? Então, tem que saber escrever o sistema babilônico até, no máximo, 59. Tá? Para a nossa prova. Bom, voltando para a apostila, paramos no P28, é isso? P27, P28, tá? Era a regra. P29, sistema egípcio, tá? A base dele é, você conta de 10 em 10. Ele é um sistema, ou seja, posição dos símbolos não importa. Ele é um sistema, ou seja, você pega os símbolos e soma. O S, os símbolos são beleza. E o hashtag S, a quantidade de símbolos desse sistema é 7, tá? Bom, P31. A gente não vai trabalhar.
Pode ir. A gente não vai trabalhar com eles, tá? Então não vai cair na prova. Então, é importante? É. Mas vai cair na prova? Não. Então, tá? Vamos lá para a tabela. Para a tabela. Não diz aqui qual é a tabela. Vou procurar aqui. Sistema egípcio. Acharei? É a P7. Acharam? Beleza. Vamos lá. Para escrever o 1, o nome, que é esse desenho aí, ó. Para escrever o 10, que é esse desenho aí. Para escrever o 100, que é esse desenho aí. Parece uma interrogação, ao contrário. Para escrever o 1000, que é esse desenho aí. Para escrever 10.000, que é esse desenho aí. Para escrever 100.000, isso. Poxa, o peixe valia muito, né? Tenta imaginar, eu quero encontrar um peixe no deserto. Então, ela era muito valorizada. Vai. E para escrever 1.000.000, isso. Tá? Bom, como usa? Sistema egípcio. Como usa? Vamos lá. Para escrever o 1, pauzinho não. Bastão. Para escrever o 2, isso. O que é que faz com eles? Soma. Fica 1 mais 1, 2. Para escrever o 3, e aí vai embora, tá? Para escrever o 10, calcanhar. Para escrever o 11, isso. O 12, tranquilo? Tranquilo, tá? Bom, voltando para a apostila, vamos agora para o P32, que é o nosso sistema de numeração, que te usa, tá? Vamos lá. P33. Isso. Bom, esse aqui, o nosso, ele parece ser um pouquinho complicadinho, muito nome, tá? Prestar muita atenção para poder entender essa parte aí. Bom, P34, a base dele é, a gente conta de 10 em 10. Para fazer isso, ele é um sistema, ou seja, a posição dos símbolos importa. O S dele, os símbolos são o nome. No sistema decimal, símbolo, a gente chama de algarismo. E quem são esses caras? Isso. 10 não. Não existe 10. Vai até 9. O máximo é 9. O menor é 0. Tá? Bom, hashtag é essa. A quantidade de símbolos nesse sistema são 10 símbolos, de 0 a 9. Nota que não existe, ele é de base 10, mas o número 10 não existe. Não tem um símbolo o número 10. Tá? Já vê isso na regra. Bom, P35. Isso. P36. Ou seja, no sistema decimal, no nosso, a gente só consegue contar de 0 até 9, que é o máximo. A partir do 9 para cima, já tem uma regra. A gente vai aprender. Bom, P37. Então, os algarismos, os símbolos de 0 a 9, a gente chama de... Então, formam as ordens. E nas ordens, formam as... Se eu tenho... Eu formo uma, tá? Leitura. Então, a leitura é feita lendo, tá? Da esquerda para a direita. Mas para entender, tem que ser da direita para a esquerda. É bem complicadinho, tá? Bom, vamos lá. Quando tiver uma barra em cima dos algarismos, aqui tem variáveis, x, y, z. Quando isso acontecer, quer dizer que o x, o y e o z são o quê? Ou seja, eu tenho que falar quanto é o x, quanto é o y, quanto é o z, eu tenho que falar.
vocês trocam para saber. Só que no nosso curso, vamos lá para a tabela de cálculo, lá para o finalzinho. P9, acharam? No P9, tem aqui os valores básicos. No valor 1, o X vai valer e o Y vai valer. Então, se eu falar V1, tá, já sei que o X vale e o Y vale. Já se eu falar V2, o X vale e o Y vale. Já se eu falar V3, o X vale e o Y vale. Entenderam? Então, para saber o valor de X e de Y, eu vou falar qual é o valor, V1, V2, V3. Vocês olhem na tabela para poder calcular, entenderam? Beleza. Voltando para a apostila. Olha, ele deu. Tá. Como ler isso aqui? Atenção, como ler isso aqui? Barra XY ou XY barra. É a leitura, tá? E aqui, barra Y2. Então, vamos lá. Então, a unidade eu já tenho, que é... Pode saber quanto é que vale o Y. Tá? Exemplo. No valor 1. Bora ler isso aqui? Leiam. Barra XY ou XY barra. Bom, no valor 1, o X vale lá na tabela de cálculo. No valor 1, o X vale e o Y vale 8. Então, troco o X por 1 e o Y por 8. E fica 18. Valor 1. Aqui, façam leitura. Façam leitura. Y2 barra ou barra Y2. Bom, o 2 vale 2. Posso saber o Y. Qual o valor que está? V1. Aí na tabela de cálculo, no valor 1, o Y vale 8. Então aqui fica quanto? Quanto? Quanto vale o Y? 8. Isso. Então fica quanto aqui? 82. No valor 2, o X vale e o Y vale. Fica quanto aqui? 20. No valor 2, o Y vale 0. Então fica quanto aqui? 2. Na verdade, fica 0,2. 0 à esquerda não conta, então você considera só o 2. Ou seja, a resposta é 2. No valor 3, o X vale e o Y vale. Aí aqui fica. Entenderam? Beleza. No mesmo valor 3, o Y vale. E aqui fica. Difícil, pessoal? Não. Quem está prestando atenção, tranquilo. Tá? P42. Perfeito. São cada algarismo, vocês vão ter que calcular 3 valores. Atenção, essa parte é mais difícil. Atenção, 3 valores. O primeiro deles é o... E a gente vai escrever o quê? Lá no finalzinho. VA. Ou vá. Vá. Tá? E aqui dentro, o que eu vou calcular? O valor absoluto, a gente vai ver, é o mais fácil. É só ler o número. Isso é o mais fácil. Tá? A gente vai ver nos exemplos. Também vou calcular o valor. Isso. O que a gente vai escrever. Vai escrever? VR. Então, quando eu ver VR, já sei que é o quê?
Valor relativo, tá? O valor relativo depende da posição que o número está. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, tá? E por último, isso, que a gente vai ler VP. Então, VP quer dizer valor posicional, tá? Ele depende da posição que o número está. A gente vai ver isso no exercício. Aí a gente vem aqui para P46. Isso. Bora dar uma pausa aqui, marquem aí na apostila e vamos lá para a tabela de cálculo. P46. Na tabela de cálculo, P8, acharam? P8, tá? Bom, então todo número vai ter A e vai ter A, repetindo. Todo número, qualquer número no nosso sistema vai ter I, perfeito, tá? E cada um deles, como é que eu vou chamar? Eu posso chamar pelo ou pela. Qual é o certo? Qualquer um. Então, você perguntar qual é a classe do número, você pode dar a posição dela, pode dar o nome dela, ou pode dar a sigla. Ok? Nas ordens, como é que eu vou diferenciar uma da outra? Eu posso dar, ou posso dar, tanto faz. Faz. Tá? Bora ver como usa isso aqui. Bom, então vamos lá. Aqui nas ordens. Essa aqui é a primeira ordem. Deixa eu deixar maior aqui. Vamos lá. Essa aqui é a primeira ordem. O nome dela é? Eu chamo de? Isso. Essa aqui é a posição dela. Segunda ordem. O nome dela é? E o símbolo? Maiúsculo. Essa aqui é a posição. Terceira ordem. O nome dela é? Isso. E a sigla dela é maiúsculo. Ok? Questão das ordens. Aí, ó, memorizou isso, ó, ela vai aumentando, tá? Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, da direita para esquerda. O que é que muda? Muda o nome e muda a sigla. Sempre vai ser, atenção, sempre vai ser unidade, dezena, centena. Aí repete, unidade, dezena, centena, sempre. Ó, unidade, dezena, centena. Aí aqui vai ser o quê? Unidade, dezena, centena. E depois, também, unidade, dezena, centena. Isso não muda. O que é que muda? A classe. Esses três primeiros é de primeira classe. Qual o nome dessa classe? Unidade simples. E qual é a sigla dela? U maiúsculo, S minúsculo. Tá? Tem três ordens. Passou daí, já vai para segunda classe. Qual o nome dessa classe? Milhar. Qual é a sigla dela no nosso curso? M minúsculo. Tá? Nessa classe, é as mesmas ordens. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Está aqui as siglas. O M, DM, CM. Passou daqui, já vamos para terceira classe, tá? Nome dela, milhão. Sigla dela, M minúsculo, tá? Bom, maiúsculo, desculpa. Para diferenciar do M minúsculo, que é de milhar. Bom, pessoal, vamos ver como é que usa isso aqui, tá? Como é que vocês vão fazer?
Quando eu passar um exercício, vocês vão pegar o lápis e usar essa tabela aí para resolver os exercícios. Aí resolveu, apaga e bota outro exercício. Até memorizar. Depois não precisa mais. Tá? Mas por enquanto tem que usar essa tabela aí. Para ver como é que usa. Vou lá para. Vamos lá. Vamos aprender a usar isso aqui. Olha o número. 20. 27. Tá? Vai ter que tabela. Eu escrevo aqui da direita para a esquerda. Contrário. 7 vem aqui. E o 2 vem aqui. Entenderam? Tá. Aí eu vou perguntar. Esse número é de qual classe? Unidade gerais. Classe. 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 Tá aqui. Classe. Primeira classe. Qual é o nome dessa classe? Isso. E qual é a sigla dela? É um maiúsculo S minúsculo. Tá? Então, o 27 é um número de primeira classe. Beleza. Aí, ó, qual é a ordem dele? Pô, ordem aqui, né? É da ordem da segunda ordem. Qual é o nome dessa ordem? Ordem das dezenas. Qual é o símbolo dela? T, minúsculo. Entendeu essa parte? Beleza. Tá. Bom, isso é quanto ao número. Quanto aos algarismos. Quantos algarismos tem? 2. Então, ó, vamos para as perguntas. V, A. O que é VA? Está escrito aí. Valor o quê? Absoluto. Tá. Bom, o absoluto do algarismo, ou do 2 ou do 7. Como eu vou estabelecer o 2 ou o 7? Bom, o 7 está em que casa? Aí eu abro parênteses e qual é a casa que ele está? Está desligado. Aí eu vou lá. O valor absoluto é mais fácil. É só ver o número. O valor absoluto das unidades é? 7. É isso. Bom, aí eu vou perguntar para o divino valor absoluto da casa das. Para calcular aí. Vou lá e leio o número. É. Bom, também tem um V absoluto relativo, VR. O que é VR? Relativo. Bom, quanto mais a gente tem? 2. Eu tenho que falar que eu quero saber. Vou começar a falar. Unidade. Eu coloco função aqui grandão. Quer dizer, unidade. Formulei. Valor relativo das igual. É o valor em relação à posição que o algarismo está. Bom, na casa da unidade, você tem mais 7 aí. Então, vou lá e coloco 7. Viu? Vamos lá. VR, valor relativo da casa das. Quanto o 2 vale na posição que ele está, em relação à posição que ele está? 20. Entendi. Tá. Daqui para fundo, né? Valor adicional. Bom, eu tenho que falar que quem que quer saber. Aí eu abro parênteses e pergunto. Quero saber da dezena. Perdão. Fechou. Esse aqui é tranquilo. Pode ligar. Tem que pegar a votação para poder ligar lá. Melhor. Ah! Vamos lá, continuando. Continuando. Isso aqui é fácil. A cada dezena, Sim. quanto é que tem?
duas dezenas. Tá? Ou pode escrever duas dezenas, 2T. Que quer dizer 2 dezenas. Tranquilo? Tá. Pessoal, vai 2D, vai ficar. Vai na tabela, quer dizer. O que quer dizer? Dezena. Quantas vezes? Nossa, que é duas dezenas. Está escrito assim. Entendeu? Não, é 2D. Quero saber o seguinte, ó, atenção. Tem assuntos diferentes, dois D podem fazer coisas diferentes. Por exemplo, fez jogos, quer dizer que o jogo tem duas dimensões. Poderia ter três, uma dimensão. Entendeu? Pois é, é outro assunto. Está na matemática, que é um assunto. Então, na matemática, desse assunto aqui, 2D quer dizer duas dezenas. Entendeu? Tá, o de vírgula, valor posicional da cada das unidades. Quantas unidades tem? Aí você escreve 7 unidades, então, ou 7D. Difícil, pessoal. Não, arrume, tá? Então, escreve com caneta? Sim ou não? Não. Não? Não. Por quê? Vou apagar, ó. Aí tu pode número. Bota o número novo. Entendeu? Até você entender o sistema, depois você não acha. Bom, agora com a regra. Qual é a regra aqui? Lembrando, lá no site vai ter um vídeo explicando cada coisinha dessa aqui, mas é vídeo grande, textão. Tá? Então vamos lá. Qual é o primeiro algoritmo desse sistema? Olha aí, primeiro algoritmo. Algarismo. Algarismo. Primeiro algoritmo desse sistema, ó. Primeiro algoritmo aí é qual? Está lá no S, que é o simples. Que nesse sistema se chama algarismo. Primeiro qual? Primeiro algarismo, pessoal, é qual? Primeiro algarismo é qual? O médio algarismo, não, na apostila. Está lá os algarismos. Primeiro algarismo desse sistema é qual? Sistema decimal. Está lá o S dos símbolos, são os algarismos. Qual é o primeiro algarismo? Acabamos de ver. Não. Então, os símbolos, tá? 5KS, abre 40 e ponto. Não. Primeiro algarismo. Na postura, não está vendo qual? Postura. Bom, para quem não está achando, bora lá procurar. Tem dois? Aqui na apostila, no sistema decimal, qual é o primeiro algarismo? Qual é o primeiro algarismo? Certo. Silêncio. Então, da esquerda, da direita para a esquerda. O primeiro algarismo é. E eu estou contando quantos zero? Nada, tá? É estranho ter um 5 para contar nada. Estranho, né? Mas, na verdade, pessoal, isso aqui é sensacional. Ele quer dizer uma ausência. Esse sistema é sensacional. No caso de zero. Tá? Pô, depois do zero, São nossos. então, existe um símbolo para a quantidade de 1 e existe um símbolo para a ausência, que é o zero. Bom, depois do 1, depois do 2, aí depois entender, né? Aí depois, depois, não,
Mais alto. 9/1. Então, no sistema decimal, o maior número que você contar é até. Não existe número depois de 1. Aí tá. Vamos fazer para contar 10 nesse sistema. É feito assim. Chegou no máximo, foi isso? Aí você pega a próxima casa e inicia ela. Inicia do zero? Não. Vamos pensar uma coisa. Tem aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Depois de zero, quando botar zero até onde eu quiser, a quantidade vai ter quanto? Quer dizer que esses zeros são não significativos, ou seja, se botar quanto eu quiser, o resultado vai ser. Então, na verdade, aqui já tem zero, já tem zero, já tem zero, já tem todos já tem zero. Bom, é que foi 0, 1, chegamos aonde? 9. Depois de 9 vai vir 1, você pula um 0, vai cair 1? Não. Depois do 0 não vem 10. Veja na mochila, depois do 0, tem volume. Eu pego essa casa, começo a contagem dela, e essa casa volta. E aqui está escrito 10. Não. 10. Então, nota. Se vai escrever o 10, não tem o símbolo. Uma regra. Eu pego a unidade e volto para o começo, pego a dezena e começo a contagem dela. Tá? Conta aqui. 10. Aí, qual é a regra? Aqui não mexe, e aqui você repete a regra primeira. Depois do 0, 1. Vai ficar. Depois do 1, vai ficar. Depois. Isso. Isso. Entendeu? Então, essa aqui chegou no máximo. Depois do 19 vem como 20. A questão, qual é a regra? Você pega a próxima casa e avança. E pega a casa anterior, volta para o começo. Então, não existe o número 20. Chega a regra aqui, ó. Aqui o símbolo para 2, aqui o símbolo para 0, mas a gente lê quanto? 20. Tá? Aí você repete o processo. Depois do 0, vai ficar. Depois, até. Qual que tem o próximo? Você bota o começo aqui e avança uma casa aqui. Eu vou entender a regra, vai ficar na apostila um textão. O cara não tem nada. Entender aqui. Tá? Bom, isso tem um limite. É. Qual é o número que você? Ah, depois de 99, não tem o símbolo do centro desse sistema. Tem a regra. 0, 2. Pega a próxima e avança o meio. Então, não tem o símbolo do centro. Essa combinação, nessa ordem, a gente lê. Aí você reinicia o processo. Pega essa casa, salão, blá, 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 blá. Tá? Tem um limite? Tem. Para conseguir o próximo, vai ser. Não tem o símbolo para mim. É a regra. Pega a próxima casa, já está em outra ordem. E todas as anteriores você volta ao começo. E reinicia o processo. Eu peguei a regra. E
Fácil. Não. Arrumei. Bom, pessoal, então essa tabela você pode usar no exercício, tá? Pega o número com lápis, escreve, aí você vai identificar a ordem, a classe, assim, como é que vai por tá? Quando for o valor, você tem que calcular de cada varia, conforme a gente vai ver no exercício. Bom, vamos agora para que horas tem? Não. Que horas bate? Oh, 10 horas. 10 horas? É 10 horas mesmo? Acho que é 10 e 15. 10 e 15, tá? Vamos lá, voltar para a apostila. Para a apostila P, P47. Leio, tá? Bom, na prova, atenção, na prova, eu vou pedir uma coisa do sistema do outro, tá? Por exemplo, aqui, coloquei dois sistemas. Sistema decimal, eu escrevi número romano. Não tem um símbolo dela. Existe. Bom, já o 1 no nosso sistema, o romano é I. Isso. Já o 2 é I, ou 2I. Já o 45 é caixinha. Tá. Bom, letra diferente? Sim, diferente. Como é que você tem 45? Qual é o maior daqui? O X vai dar o quê? O E. Quanto vale o E? Veja na tabela. 50. Quer ver 50. O X vale quanto? Está do lado esquerdo ou direito? O soma ou subtrai? Subtrai. Então fica 50 menos 10. Aí. Aí o V vale quanto? Ele está esquerda ou direita? Soma ou subtrai? 40 mais? Dá? Fácil? Não. Vamos fazer o contrário. Que é o maior? Isso, que vale? O V vale? Está do lado esquerdo ou direito? 50 mais 5? 45. O X está do lado esquerdo ou direito? E vale quanto? Do lado esquerdo, soma ou subtrai? 55 menos 10? Fácil? Bom, conversão, pessoal, é isso. É passar de um sistema para outro. Mas eu vou falar. Parte do sistema cal para o sistema cal. Ou só bota o desenho, você não tem que conseguir passar de um sistema para o outro. Bom, P48, leia. Lista de exercícios. Tá? Então, chegamos nos exercícios. Tá? Acabou o assunto. Tá? A prova vai ser isso aí. Qual é o procedimento? Nós temos aí 10 exercícios em cada lista. Eu vou fazer o primeiro, o quinto e o último de cada lista e vocês fazem o resto. No caderno, senão você está fazendo exercício. Tá? Isso é copiar. Só exercício. Resolver no caderno. Tá? O assunto está aí. Bom, pessoal, então cada aula agora vai trazer os dois papéis, tá? Tanto a de cálculo quanto a português. Agora é só ver como é que faz o exercício. Vamos lá. P49. Leiam. Sabe? Ler já cansa, né? Tá? Ou seja, é bastante coisa, tá? Então marquem aí P50, tá? Isso. Bora ver como é que é feito isso.
P50. Tá? Bom, bora lá no site ver a resposta? Bora? Quem está com o celular? Vamos lá. No site, tá aqui os exercícios e tá aqui eles resolvidos, né? Aperta nesse botão aqui e você vai chegar aqui, tá? Bom, vamos lá para tá aqui os valores que vocês vão precisar. Vixe, Maria. Então, atenção, marque aí, próxima aula P50. Marca. Próxima aula P50.